Fala galera, tudo bem? Esses dias perguntaram pra gente aí sobre intubação com o paciente sentado, tá bom? Mais especificamente sobre o paciente obeso. E como é um tema extremamente importante que vai influenciar diretamente o seu sucesso no procedimento, eu resolvi fazer um vídeo rapidinho pra gente falar um pouquinho sobre como posicionar o paciente para intubação, tá? Quando a gente está falando de posicionamento, são dois conceitos importantes aí. O posicionamento do paciente em relação a ele mesmo e o posicionamento do paciente em relação ao intubador, tá? Quando a gente estiver falando do posicionamento do paciente em relação a ele mesmo, qual que é o nosso objetivo? É alinhar os três eixos, o eixo oral, faríngeo e laríngeo. E por que a gente quer fazer isso? É simples também. A nossa visão não faz curva, ela é uma linha reta. Então os três eixos precisam estar alinhados para que a gente consiga enxergar a via aérea e fazer a intubação. Tá? Ah, mas até agora você não falou como fazer isso. Bom, a figura B, ela já começa a dar uma dica pra gente. Reparem que tem um coxim e que o coxim está ajudando a alinhar os três eixos. Mas, mais importante que o coxim, galera, eu quero que vocês entendam o conceito por trás do coxim, que é o seguinte: o coxim está ajudando o paciente a assumir uma posição que chama posição do cheirador, tá? Ou do inglês sniff position. O que é essa posição? Uma posição na qual o paciente faz uma leve flexão da cervical baixa e uma leve extensão da cervical alta. E faz esse movimento aqui, acaba fazendo esse movimento. Tá? Reparem que esse movimento é o movimento que alguém faz quando vai, por exemplo, cheirar um bolo, cheirar uma comida. É daí que vem o nome, tá bom? Bom, mas você falou e ainda não falou como que a gente faz para atingir essa posição do cheirador, tá? É verdade. E aí por isso que eu quero que vocês reparem nesse slide aqui e ele mostra pra gente a resposta de como conseguir essa posição. E o segredo é a gente vai tentar alinhar o canal auditivo externo com a região, com a linha anterior do ombro ou com a região external. Então reparem, quando eu faço a posição do cheirador, tá? Eu basicamente estou alinhando o meu canal auditivo externo com essas referências anatômicas, tá? E aí, se vocês olharem na figura, repara só, a gente tem uma criança de poucos meses na esquerda, na qual o coxim tá subescapular, né? Tá interescapular, tá? E por que o coxim está interescapular? As crianças nessa idade costumam ter a cabeça proporcionalmente maior, né? Então o que acontece? A região occipital acaba fazendo com que a criança fique numa leve flexão. Então o coxim ele vem interescapular justamente para promover o alinhamento desses eixos, tá bom? Por isso que o coxim é interescapular. Se vocês olharem essa criança aí por volta de 5, 6 anos, que é da figura do meio, tá? Vocês vão ver que não tem coxim nenhum. Por quê? Porque esse alinhamento anatômico já foi conseguido, tá? Sem o coxim. E se vocês olharem o adulto, o coxim está suboccipital, tá? Qual que é a mensagem aqui? Ao invés de decorar aonde coloca o coxim ou que tamanho tem que ser o coxim, saiba se adaptar para conseguir atingir essa posição do cheirador, tá? E adivinha só, pessoal, essa posição do cheirador com o alinhamento do canal auditivo externo com a região anterior do ombro ou do externo serve inclusive para pacientes obesos, tá bom? Só vocês olharem aí na figura que ao fazer na parte de baixo aí, ao fazer o que a gente chama de rampa, conseguiu-se o alinhamento, portanto a laringoscopia provavelmente vai ser mais fácil, tá? E olha só, isso é um conceito importante. De novo, ao invés de decorar o tamanho ou aonde, você decora a funcionalidade, tá? E aqui a rampa vem para ajudar a gente a fazer o alinhamento. E é rampa mesmo, às vezes usa bastante lençol. Começa desde lá da região lombar do paciente, tá bom? E faz essa rampa, mas com qual objetivo? Conseguir o alinhamento das estruturas. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é importante a gente memorizar isso, tá bom? Bom, a gente falou da relação do paciente com ele mesmo, agora a gente vai falar da relação do paciente com o intubador. Qual que é a nossa meta? A gente quer, o posicionamento adequado é o nariz do paciente, conforme está mostrando a linha azul aí, alinhado com a região subchifóide, tá? Esse é um bom posicionamento da relação paciente-intubador. Além disso, é interessante você tentar manter uma certa distância do paciente para ter uma visão, uma relação espacial um pouco melhor, ter espaço para manobrar o tubo, o buge, por aí vai, e diminuir um pouco o risco de contaminação, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês qual é a influência,
o que acontece quando você começa a elevar a cabeceira da maca, tá bom? Então repare aí, paciente em decúbito 0 com os eixos alinhados de coxim suboccipital. E aí, se vocês olharem, a linha azul demonstra em qual eixo está a via aérea, tá? E o círculo azul ali demonstra onde eu deveria colocar o meu olho para eu conseguir enxergar a via aérea para fazer a intubação, tá? Repare que quando eu começo a inclinar um pouquinho a maca, e aqui é a posição que eu mais gosto de intubar esses pacientes, que é o paciente com a maca inclinada aí por volta dos 20, 30 graus, tá? Reparem que o meu olho está exatamente no eixo ali da via aérea, tá bom? Eu tô próximo o que eu quero dizer assim, eu tô próximo da maca, então eu tô numa posição ergonomicamente favorável. Vocês vão ver como que ficam nos próximos, tá? E assim eu consigo fazer a intubação adequadamente, tá? Agora olha só o que acontece quando eu inclino a maca por volta aí dos 45 graus. Reparem que o meu corpo já ficou mais longe da cabeça do paciente, tá? Além disso, o eixo da via aérea ficou muito mais anterior agora, tá? Então eu vou ter que me posicionar de uma maneira, olha só, eu tive que inclinar muito mais o meu corpo para ficar numa posição na qual eu conseguisse enxergar a via aérea adequadamente, tá? E levando para o extremo, ou seja, com o paciente quase sentado, olha só, a via aérea ficou bem mais anterior agora, tá? A maca está o mais próximo do solo possível e ainda assim eu não tenho altura suficiente para entubar os pacientes. E aí, ó, já começa uma dificuldade. Pensa comigo, tem maca no Brasil que a gente não consegue nem ajustar a altura da maca. Então imagine como que a gente teria que fazer para entubar os pacientes sentados, tá? Para vocês terem uma ideia, eu precisei colocar um banquinho, tá? E aí eu fiquei mais próximo. Mas, de novo, eu coloquei um banquinho e eu corro o risco de cair do banquinho durante o procedimento. Então, é mais uma coisa para adicionar para o procedimento, tá? Então, pessoal, quando vocês começam a ver todas essas dificuldades que eu estou colocando para vocês, você começa a entender por que entubar o paciente com o paciente realmente sentado tem algumas dificuldades, tá? Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que com o paciente inclinado é melhor e o paciente obeso fazendo a rampa, tá? Mas aí você pode falar para mim, Pedro, eu já vi pessoas que puxam o paciente de tal maneira que ele fique quase para fora da maca e aí a cabeça fica praticamente caindo da maca e daí consegue entubar com o paciente sentado. Olha, eu não vou falar que é impossível entubar o paciente assim, mas lembra dos conceitos básicos, O que a gente quer é alinhar os eixos, tá bom? E a literatura já mostrou pra gente que o sniff position é uma das melhores maneiras de se fazer isso. E quando você coloca o paciente, a cabeça do paciente pendente, você está fazendo isso aqui e não isso aqui, tá? Então, enfim, idealmente busque a posição do cheirador, tá? É isso que a literatura mostra que aumenta a sua taxa de sucesso de intubação. Com relação à inclinação da maca, o que a literatura mostra? Ela é conflituosa. Tem estudo que mostra que conforme você vai aumentando a inclinação até um determinado ponto, você aumenta a taxa de sucesso de intubação. Tem estudo que fala que não, tá? O que eu recomendo? Ache a posição que é melhor para você, treine e fique muito boa nessa posição. Eu, particularmente, gosto da maca discretamente inclinada, mas não com o paciente totalmente sentado. E mais um detalhe, pessoal, é isso aqui, ó. Vamos supor que você não conseguiu entubar e precise resgatar o paciente. Repare que esse posicionamento te favorece ter uma boa vedação da máscara no rosto do paciente. Se o paciente estivesse completamente sentado, isso já seria mais difícil de acontecer, tá? Bom, lembrem disso, finalizando a aula, lembrem, posicionamento para intubação é posição do cheirador e alinhar o canal auditivo externo com a região anterior do ombro ou do externo, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês